Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao canal Cartas Brancas. Meu nome é Daniele, esse é o 15º vídeo que nós estamos fazendo a respeito do suicídio. Nós temos trazido palavras da parte do Senhor para que Ele cure as nossas vidas, para que Ele use as nossas vidas para abençoar a vida de outras pessoas. Então, se você tem assistido esses outros vídeos, eu espero que você já esteja sendo curado, já esteja sendo colocado em movimento a favor do céu. Se você não assistiu ainda, entra nos vídeos anteriores, vê o que tem da parte do Senhor para a sua vida, que você seja edificado em nome de Jesus, amém? O tema do vídeo de hoje é sobre tratamento do céu. Existem várias formas de tratamento, né? Nós vamos, quando a gente tem esses problemas, como eu tive também, de depressão, de crise de pânico, de crise de ansiedade, nós fazemos terapia, nós vamos ao psiquiatra, tomamos os remédios e tudo que é humanamente possível nós fazemos para tentar buscar a cura. Mas nós também temos que tratar o nosso espírito, e o nosso espírito ele é tratado pelo céu, né? Deus ele usa as coisas que acontecem nas nossas vidas para forjar o nosso caráter, para fortalecer os nossos pensamentos, para fortalecer o nosso coração nele, para que a gente seja curado e também sermos usados na vida de outras pessoas, amém? Então assim, eu vou dividir um testemunho com vocês de um período que eu passei por muita pressão emocional. Eu já não tinha mais questão da crise de ansiedade, da depressão, mas eu estava numa posição assim de guerra, né? Vindo pancada de tudo quanto é lado, e a minha mente se desesperava, às vezes eu achava que não ia aguentar, e o Senhor falou muito claro no meu coração: você está sendo treinada. E eu quero deixar bem claro aqui que não é Deus que causou, né, as coisas. Deus usa das coisas, Ele usa das coisas que acontecem na nossa vida para que nós sejamos treinados segundo a sua vontade, para que nós sejamos curados através dessas coisas que acontecem na nossa vida, né? E quando Deus falou para mim que eu estava sendo treinada, a minha mente ela começou a virar de direção. Então o foco que estava antes nas circunstâncias que estavam acontecendo mudou. Eu olhava para as circunstâncias e eu não enxergava aquilo mais como um gigante contra a minha vida, eu já não enxergava aquilo como uma luta que eu não poderia vencer, né? A palavra de Deus diz que nós não passamos nada além do que a nossa força pode suportar. Ele não permite que a gente viva nada que a gente não possa suportar. Então, querido, não tire a sua vida. Você consegue. Deus está te fortalecendo. Ele vai usar tudo que está acontecendo na sua vida para te treinar, para te fazer uma pessoa forte. Amém? E então eu fiz isso. Eu direcionei essa palavra treinamento para minha mente. E tudo que começou a acontecer a partir de então, eu focava: não, Senhor, aconteceu isso, o inimigo se levantou, eu cometi um erro, ou estão sendo injusto comigo, né? Ou eu estou vivendo as consequências do que eu fiz, mas Deus está usando tudo para me treinar. Eu estou em treinamento para ser um abençoador. E isso faz toda a diferença, porque você deixa de ficar numa posição de se vitimizar, de autocomiseração, e você parte para o ataque. Você vai estudando, você vai lendo a palavra, você vai orando, vai jejuando, vai lendo livro, vai escutando pregações. Isso vai te alimentando e vai te levando a se aproximar mais do Senhor. E automaticamente a presença do Senhor vai te curando e vai revelando coisas em você através desses treinamentos que vai te curando. Vai revelando coisas que nem mesmo você e eu conseguimos enxergar dentro de nós, e essa revelação vai trazendo cura. Vai mudando o comportamento, vai mudando o pensamento, vai mudando a postura e vai trazendo restauração para as nossas vidas. Amém? Então nós estamos em treinamento, nós precisamos ser fortes. É difícil, sim. É desesperador, sim. Eu entendo totalmente o seu sentimento. Eu entendo totalmente o que é ficar desesperado
a ponto de não querer viver mais. Eu entendo, mas não faça isso com a sua vida, porque Jesus te ama e Ele tem propósito na sua vida e na minha também. Amém? Eu vou dividir 3 versículos com vocês e que o Senhor possa falar poderosamente através deles. O primeiro está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37, que diz assim, ó, vou te dar só o contexto para você entender. Davi, ele foi até o rei Saul, porque tinha um filisteu afrontando e debochando do povo de Israel e do Deus de Israel, né? Dizendo que ia derrotá-los, que ia humilhá-los e que ia tomar a terra. E nenhum soldado tinha coragem de enfrentar ele por conta do tamanho, da proporção que esse gigante tinha, né? A Bíblia diz que ele tinha cerca de 2,90 m de altura, então ele era muito grande, muito forte, e o exército de Israel se acovardou. E diante disso, Davi ele não se conformou, e ele foi na presença do rei Saul para pedir para enfrentar o Golias, e olha o que ele disse. Davi, entrando, disse ao rei Saul: o teu servo toma conta de ovelhas do pai. Quando aparece um leão e um urso e leva a ovelha do meu rebanho, eu vou atrás deles, eu dou o golpe e livro a ovelha de sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu o pego pela juba, dou golpes até matá-lo. Se o teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como eles, pois desafiou o Deus dos exércitos. Olha só, Deus aqui usando Davi, usando esse momento que Davi viveu de ter que enfrentar ursos, de ter que enfrentar leões, né? Que tem, né? Um urso tem até 4, 5, 6 vezes o peso de um homem. O leão tem o dobro do peso, às vezes até o triplo do peso de um homem. Então, assim, Deus usando inimigos 3, 4, 5 vezes mais fortes do que Davi, inimigos aqui colocando os animais que ele enfrentou para defender as ovelhas, para fortalecer Davi, né? Para deixar, para encorajá-lo, para dar força para ele. Então Deus não colocou aqueles animais, mas Davi era um pastor de ovelhas, então era natural que animais viessem ser predadores daquelas ovelhas. Então a circunstância natural da vida não foi o suficiente para abalar Davi, né? Ele enfrentou aquilo, ele foi para cima, ele matou, e ele disse que quando ele tirava a ovelha da boca dos animais, os animais vinham para cima dele, ele agarrava pela juba. Então, assim, queridos, Deus ele não trouxe coisas ruins para a nossa vida, muito pelo contrário, Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, mas tudo que acontece na nossa vida, ele consegue reverter em treinamento, em força para as nossas vidas. Então, tudo isso que você está vivendo, a palavra diz aqui, ó, a reação de Davi em meio a uma circunstância muito maior que ele: vai para cima, ora, jejua. Ele fala aqui, ó, que se o leão ousasse virar contra ele, ele agarrava pela juba. Imagina um ser humano que é metade, menos da metade do peso de um, catar um leão pela juba e bater nele até matar. Então, assim, às vezes você está nessa circunstância e você está, sim, realmente numa situação que é muito maior do que você, que tem muito mais peso do que você na sua força natural conseguiria suportar, mas em Jesus você consegue pegar esse leão pela juba e consegue matá-lo. Você consegue vencer em Jesus, no Senhor, no poder dele, a sua depressão, a sua vontade de se matar. Você consegue vencer os gatilhos que estão te levando a isso. Você consegue bater de frente com o Senhor, com a presença de Deus, buscando Ele, você vai conseguir, porque Deus vai te dar vitória. E aqui ele diz assim, ó, pois eles se levantaram contra Deus. Então, assim, Davi estava querendo dizer, ele está afrontando o povo de Israel, mas o povo de Israel é um povo de Deus. Então eles estão afrontando a Deus, porque o povo é dele. E Deus, ele fala através desse versículo para mim e você nessa noite: nós somos filhos dele, nós somos escolhidos por ele. Então, se o inimigo ou qualquer circunstância está tentando te afrontar, te humilhar, te subjugar, te colocar em posição de humilhação,
Não aceite, queridos, ore, jejue e lute, porque as nossas armas são espirituais, não são humanas. Então busque a presença de Deus, porque se estão fazendo isso com você, estão fazendo contra o Senhor. Se você buscar a presença dele, nele você vai ter vitória. Amém? O segundo versículo também está em Samuel, também está no capítulo 17, e aí vai do versículo 46 ao 50, que já entra na parte em que Davi, ele luta contra o filisteu, ó. E o filisteu, olha só que interessante, os animais, tanto o urso quanto o leão, de comprimento, eles têm cerca de 1,80 m. O filisteu, 2,90 m. Então, antes de enfrentar o filisteu, Davi enfrentou uns animais que eram menores do que o filisteu. Ele já havia vindo sendo preparado porque o Senhor sabia do que vinha na frente e estava treinando Davi para coisas maiores. Então Davi foi e disse o seguinte pro gigante, que nenhum dos soldados do exército de Israel conseguiu enfrentar e nem teve coragem. Davi, um rapaz, um menino, foi lá e disse pro gigante: você vem contra a minha vida com lanças e espadas e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor e o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo os cadáveres do exército filisteus e as aves do céu e os animais selvagens de toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos aqui saberão que não é por espada nem por lança, mas que é o Senhor que dá a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos os inimigos em nossas mãos. Então, querida, essa briga não é tua. Faça o que for necessário, faz o seu tratamento, toma seu remédio, vai no médico, mas mais que tudo isso, busque a presença de Deus, porque nós estamos nos últimos tempos. Deus está vindo, Jesus está voltando para levar a tua igreja. Então é natural que o inimigo se levante para fazer com que a nossa vida seja destruída, para fazer com que a gente não seja salvo e não entre no reino dos céus. Mas a palavra está dizendo aqui, ó, para que você diga ao inimigo: você vem com seus dardos inflamados, com as suas armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, porque você está afrontando um povo que é dele e ele vai lutar a meu favor. Amém? Então creia. Creia, porque você é escolhido do Senhor. Deus ama muito a tua vida. Você não caiu nesse vídeo por acaso. Você veio para esse vídeo porque Jesus te ama e Ele não quer que você tire a sua própria vida. Ele quer que você lute com jejum, com oração, buscando a face dEle, obedecendo os seus caminhos. E Ele vai te dar vitória. Você não precisa dar o troco, você não precisa se vingar, você não precisa guardar algo no coração, como raiva, rancor. Libera perdão e deixa Deus agir, porque essa briga não é tua, essa briga é do céu, é o Senhor dos Exércitos que vai lutar ao teu favor. Amém? Tem mais um versículo aqui, ó, que é lá na frente, quando Davi já havia virado um homem, ele já havia Saul já havia morrido, ele já havia sido coroado como um rei. E olha que interessante, né? Quando Davi ele estava lá matando o urso e o leão, Deus estava treinando ele com força. Quando Davi foi enfrentar o Golias, ele já tinha tanta força que a força dele gerou coragem para ele enfrentar um Golias que nem um exército de elite capacitado teve coragem de fazer. Então Deus permitiu no primeiro momento com os animais que Davi fosse fortalecido. Deus permitiu com Golias que ele usasse da coragem que a força dele deu para ele. E agora a coragem e a força que Deus já colocou em Davi, depois de derrotar os animais e o Golias, gerou nele uma fé inabalável, uma fé que tornou ele completamente dependente do Senhor. Olha só aqui, quando Davi vai entrar em guerra com os filisteus, o que ele fala, ó? Ao saberem que Davi tinha sido ungido para ser rei, os filisteus foram com todo o exército, não foi alguns, foi todo o exército,
prendê-lo. Mas Davi, quando soube disso, foi para a fortaleza, e tendo os filisteus espalhados pelo vale de Refaim, ou seja, estava cercando Davi, né? Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E aí Deus respondeu: vai, e eu os entregarei nas tuas mãos. Vamos lá, no primeiro momento, Davi ele é treinado com força através das lutas que ele teve com os animais que ele tinha que matar. A força dele gerou coragem para ele enfrentar o filisteu. A força e a coragem que ele conquistou através do trabalhar, do treinamento do céu, do tratamento que vem do céu, gerou nele uma fé inabalável, a ponto dele estar cercado pelos filisteus. Já cercaram, né? Nenhum exército vai esperar ser cercado. À medida que uma guerra é anunciada, eles já se preparam e vão para frente. Só que Davi não. Davi ele já sabia que tinha força e ele já sabia que tinha coragem gerada por Deus. E isso já tinha trazido uma fé inabalável para ele. Então ele não foi na emoção dele já contra-atacar os filisteus. Ele não foi na emoção dele se vingar daqueles que estavam cercando ele. Não, Davi já tinha força, coragem e fé para entregar a batalha nas mãos de Deus e deixar Deus decidir. Ele foi até o Senhor, até a presença de Deus e perguntou: Senhor, é para eu atacar ou não? O Senhor vai me dar a vitória? E Deus autorizou Davi contra-atacar, depois que ele já estava cercado, Deus autorizou Davi contra-atacar os seus inimigos e disse que lhe daria a vitória. E aí sim, Davi foi debaixo de uma palavra da parte do Senhor, que o autorizou a guerrear contra os filisteus. Deus falou que ele daria a vitória. E mais uma vez, a vitória está nas mãos do Senhor. Não somos nós que temos que reagir e nos vingar, mas nós temos que dobrar os nossos joelhos e o Senhor da justiça aplicará a justiça no nosso lugar. O Senhor que opera em tudo e opera em todos, Ele vai dar a vitória para você. Então, Ele quer trabalhar essa fé, essa força e essa coragem que ele trabalhou em Davi. Tanto que de um pastor de ovelhas ele se tornou um grande lutador, um grande soldado de exército e um rei, né? Ele começou com pequenos animais, foi para um gigante, virou um guerreiro, né? um soldado de guerra e ao mesmo tempo ele virou rei. Então era necessário que tudo aquilo que passava pela vida dele fosse usado como um tratamento do céu para curar ele, para moldar ele, para pôr todos os traços de personalidades que ele teria necessidade de ter dentro dele para que ele fosse um bom líder, um homem cheio de fé, um homem temente ao Senhor. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Ele não está causando nenhum mal à sua vida, Ele não está te castigando, não está pondo peso sobre a sua vida. Pelo contrário, Ele quer que você se chegue à presença dEle para que Ele te cure, para que Ele te dê a vitória. Seja da forma que for, através de um bom médico que você conhecer, através de um bom tratamento que você vai fazer, através de um terapeuta sensacional que Deus vai pôr no teu caminho, ou seja, um próprio milagre do céu descendo sobre a tua cabeça e arrancando todo esse mal, que eu já vivi também. Esse milagre é incrível. Deus, Ele é real. A palavra do Senhor é real. Tudo que está aqui é real. É verdade. Eu sou testemunha viva disso. Eu vou deixar só um versículo para vocês e eu espero sinceramente que vocês comecem a encarar todas as circunstâncias que vêm da vida para nos afligir. Eu espero que, em nome de Jesus, a partir de hoje, vocês vão encarar como um tratamento do céu para te curar. Vocês vão encarar como um treinamento para te aperfeiçoar. Amém? Eu vou deixar um último versículo aqui e nós vamos orar. Está em Jeremias, capítulo 30, versículo 17.
farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque você, Sião, chamam de rejeitada, aquela com quem ninguém mais se importa. Amém? É você mesmo. É você aí que tá se sentindo que ninguém se importa com você e às vezes realmente ninguém tá se importando. Não, você não pode achar que é ninguém. Pode ser que aos olhos humanos seja ninguém, mas o Deus dos exércitos, ele te ama e ele tá dizendo para você: farei cicatrizar os seus ferimentos e curarei as suas feridas. Ele fala de cicatrizar e de curar. Ele vai cicatrizar o que está aberto e vai curar o que é mais profundo. Deus abençoe você. Busque a presença de Deus e Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas nas suas mãos. Senhor, eu declaro que um exército de soldados, guerreiros de elite vão ser levantados através dessa palavra. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, Senhor, de abuso, Senhor, toda pessoa que foi abusada, Senhor, toda pessoa que foi, ainda que seja abusada emocionalmente, sexualmente, verbalmente, Senhor, que elas sejam curadas, que tudo que o inimigo criou agora seja destruído. Eu cancelo toda a obra do inferno contra essas vidas em nome de Jesus. Eu profetizo vitória, cura, restauração sobre eles. Eu profetizo que toda lágrima será enxugada e que sairá um exército de elite daqui, uma galera forte, fortalecida, que aceitou o tratamento do céu e aceitou o treinamento do Senhor para ser transformados. E eles vão estar tão capacitados que eles não só vão ter vidas, mas vão gerar vidas. Eu profetizo sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você tem vontade de aceitar Jesus ou quer se reconciliar com Ele porque por algum momento você se desviou, eu peço que vocês repitam essa breve oração comigo. Amém? Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida hoje. E eu peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E eu peço que o Senhor me coloque na salvação do teu reino. Que eu entre para a lista daqueles que são salvos pelas tuas mãos e que vão compartilhar do reino dos céus, que vão compartilhar da tua glória, que vão compartilhar da presença dos irmãos em Cristo e dos anjos. Escreve meu nome no livro da vida. Recebe minha vida, perdoa os meus pecados. Eu reconheço o Senhor como Senhor e único mediador entre nós, a terra e Deus. Eu reconheço como Senhor da minha vida. Recebe a minha vida e me restaura. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que vocês sejam provados, aprovados e aptos para se tornarem cartas brancas entregues pelo Senhor e sejam levados aí às nações da maneira que o Senhor quer. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.